Acho que vai ser um menino de novo. Ela está muito grande, comentou Ellen, e Angelique concordou. Ela estava bem menor quando teve a irmã. Bem, saberemos em breve. Espero que alguém venha aqui para nos contar. Tenho certeza de que alguém virá. E, então, Ellen foi costurar, e Angelique pegou um livro. Havia várias mulheres na casa que gostavam de ler e compartilhavam seus livros com ela. Em seu quarto, Eugênia reclamava que as costas doíam. As dores ficaram mais fortes e eram piores do que ela se lembrava dos demais partos. Ou talvez tivesse se esquecido de um ano para o outro. Todos haviam sido muito fáceis, mas Simon chegara 2 semanas antes. Em era menor e Rupert viera ao mundo com tanta rapidez que Eugênia quase o tivera na biblioteca. O parto de Charles também fora fácil. Este filho agora, contudo, era enorme e parecia estar esmagando sua coluna a cada contração. As enfermeiras ajudaram a mudar de posição para tentar deixá-la confortável, o que não alterou nada, e, quando o médico a examinou, ela gritou de dor. Ele se mostrava preocupado. O bebê não parecia estar descendo, embora as contrações estivessem aumentando rapidamente. O trabalho de parto começara havia apenas 2 horas. Stella se lembrou de que, na última vez, a essa altura Charles já havia nascido. Mas, agora, parecia que o bebê não estava querendo sair. A noite prometia ser longa. O médico sugeriu que ela tentasse caminhar pelo quarto, com a ajuda das enfermeiras, para fazer com que o bebê se deslocasse, mas Eugênia sentia tanta dor que não conseguiu se levantar da cama e se deitou novamente, aos gritos. Está me despedaçando, disse, soluçando. Nunca fui assim. Cada vez é diferente, tranquilizou o médico. Este bebê é maior do que os outros. O médico ouviu os batimentos cardíacos da criança e pareceu satisfeito. E então sorriu para Eugênia. O coração está forte. Não me importo, disse ela, em agonia. Tire-o logo daí. Está chegando a hora, anunciou o médico com calma, no momento em que ela foi atingida por uma nova onda de contrações, uma após a outra e cada uma mais forte que a anterior. A dor era tamanha que Eugênia ficou ofegante e mortalmente pálida. Stella parecia preocupada, e as enfermeiras observavam atentamente enquanto o médico examinava a mulher mais uma vez e parecia satisfeito. Está tudo sob controle. Acho que estou morrendo, disse ela, em pânico. E se esse bebê me matar? Perguntou Eugênia, nervosa. Ela queria fugir, mas não havia nenhum lugar onde pudesse se esconder da dor. Sua vida estava sendo arrancada dela, e agora Eugênia via estrelas a cada contração que atingia. Você não vai morrer, Eugênia, disse o médico, com toda a calma. Só precisamos fazer um pouco mais de força dessa vez, nós dois juntos. O tempo todo, ele estava muito atento ao examiná-la, pois ela parecia atordoada entre uma contração e outra. Ninguém no quarto falava nada. 2 horas se passaram, e Eugênia gritava muito. O trabalho de parto estava sendo lento e agonizante, mas o médico assegurou-lhe que o bebê estava descendo. Stella estava quase tão pálida quanto sua patroa enquanto observava a cena. Até as enfermeiras pareciam tensas, porém o médico continuava concentrado no que fazia. À meia-noite, após 6 horas de trabalho de parto, Eugênia estava branca como cera, mas já era possível ver a cabeça do bebê. O médico comentou que a criança tinha cabelos escuros e pediu a ela que empurrasse o bebê. Mas 1 hora se passou sem que nada acontecesse, a não ser mais gritos de sofrimento. O parto progredia lentamente e, enquanto Eugênia tentava desesperadamente empurrar, começou a vomitar, devido à força que estava fazendo. Uma das enfermeiras segurou uma bacia debaixo de seu queixo, Stella e a outra enfermeira seguraram suas pernas. O médico observava o bebê saindo a cada empurrão e depois recuando quando ela parava.
Estava saindo devagar, de uma forma agonizante e, obviamente, tinha dificuldade para passar, pois era muito grande. Mas tudo o que eles podiam fazer era esperar e pedir à mulher que continuasse fazendo força. Várias vezes, ela disse que ia desistir, chorando ao falar que não podia, mas, com todos encorajando-a, acabava tentando de novo. O médico não estava satisfeito com aquela demora, mas não havia nada que pudesse fazer para acelerar o processo, exceto confiar que a natureza realizasse seu trabalho. Finalmente, com o pior grito de todos, o bebê coroou e o topo da cabeça quase saiu. Parecia que Eugênia ia desmaiar. Ela ainda gritava muito, dizendo que a criança estava rasgando. O bebê estava causando sérios danos à mãe. Estamos quase lá, Eugênia, o médico a estimulou. Preciso que você empurre com mais força agora. Ele queria que o bebê nascesse o mais rápido possível, pois aquilo estava demorando muito, e Eugênia se mostrava bem fraca. Não posso. Não posso. Me deixe morrer. Outro empurrão. Agora. O médico estava gritando para ela quando Eugênia começou a chorar, mas fez força pela última vez. E então a cabeça do bebê surgiu, e a criança chorou. Mas a mãe se sentia fraca demais para se importar e relaxou nos travesseiros, chorando e vomitando novamente. Nesse momento, o médico lhe pediu que continuasse empurrando. Ele puxou o bebê pelos ombros e, gentilmente, o virou. Então, Eugênia começou a soluçar e voltou a gritar. Minhas costas. Minhas costas. Disse ela quando o médico cortou o cordão umbilical, envolveu o bebê e o entregou à enfermeira. Era um menino grande e bonito, que chorava ao mesmo tempo que a mãe soluçava. O médico ficou olhando para ela, preocupado. Fora um parto difícil, o que não era comum para o quinto filho. Eugênia, o bebê está bem, disse ele, gentilmente. É um belo garoto. Mas ela gritou de novo e se largou nos travesseiros, histérica por causa da dor. Isso nunca havia acontecido com ela antes. O médico a sentiu ainda inchada na barriga e a examinou com cuidado. Em seguida, olhou, surpreso, para uma das enfermeiras e disse em voz baixa. Ainda não acabou. Ele estava esperando para tirar a placenta, mas sentiu a cabeça de outra criança, e as contrações continuavam fortes. Ele tentou explicar a Eugênia o que estava acontecendo e dizer que precisava de sua ajuda. Há mais um, são gêmeos. As duas enfermeiras olharam para ele, surpresas, e Stella ficou visivelmente chocada. Temos que tirar o outro bebê. Falou ele, como se aquilo fosse urgente. Não, não consigo, gritou Eugênia, parecendo desesperada, e começou a vomitar de novo. As contrações pareciam piores, e ela não parou de gritar até que o segundo bebê saísse. Mas era menor do que o primeiro, saiu mais rapidamente, deslizando para as mãos do médico. Era uma menina. Todos na sala deram gritos de vitória quando a viram, exceto a mãe, que estava quase inconsciente de tanta dor por tudo o que havia passado. Ela parara de vomitar, mas mantinha os olhos fechados, e seu corpo todo tremia muito. Estava sangrando, seu rosto estava acinzentado, e o médico demonstrou evidente preocupação. Em momento algum ele ouvira um segundo batimento cardíaco e percebeu que deveriam estar um atrás do outro. Isso, inclusive, explicava o fato de ela ter engordado tanto e de o parto ter sido tão difícil. Ela fizera o dobro de esforço naquela noite, e o primeiro bebê, o menino, pesava em torno de 4 quilos. A menina era menor e pesava quase 3. O médico a examinou com cuidado depois que as enfermeiras a limparam e pressionaram seu útero para diminuir o sangramento. Então as duas placentas saíram no devido tempo. Mas a aparência de Eugênia era de uma mulher que havia sido deixada para morrer. Havia gente à sua cabeceira durante a noite toda e, com a ajuda de algumas gotas de tranquilizante,
ela finalmente parou de chorar e adormeceu. Mas isso só aconteceu quando já estava quase amanhecendo. Fora uma noite muito longa. Quando Eugênia dormiu, o médico conseguiu dar alguns pontos no local onde ela havia sido rasgada quando o primeiro bebê saiu. O doutor não esperava que o parto fosse tão difícil. Isso, na verdade, deixou todos surpresos, principalmente Eugênia. O médico permanecia lá, assim como as enfermeiras e a criada, quando ela acordou, às 9. Eugênia reclamou que a dor nas costas não passara e sentia como se alguém a tivesse espancado, mas o sangramento havia diminuído, os batimentos cardíacos voltaram ao normal, e ela não apresentava febre. Nada havia saído do controle, fora apenas um parto difícil. Mas ela não tinha nem forças para se sentar na cama. Havia olheiras profundas embaixo de seus olhos, que estavam vermelhos e com as veias aparentes. Os lábios estavam acinzentados. Ela havia perdido muito sangue. A senhora gostaria de ver os bebês? Perguntou uma das enfermeiras quando ela acordou, ainda grogue sob o efeito da medicação. São lindos. Agora não, respondeu ela, sentindo-se fraca, e fechou os olhos novamente. Não estava chorando, mas ainda tremia. Eugênia nunca havia passado por nada tão terrível na vida e, enquanto estava deitada, prometeu a si mesma que nunca mais teria outro filho. Não podia. Durante a noite toda, pensou que ia morrer. Em alguns momentos, até desejou que isso acontecesse. O médico já havia presenciado partos como aquele antes, e eles sempre cobravam um preço da mãe. Levaria um tempo para que ela se recuperasse, mas Eugênia era jovem e forte, e ele tinha certeza de que tudo iria dar certo. Ela não estava mais em perigo, embora tivesse corrido um risco muito grande na noite anterior. Ela poderia ter morrido, ou até mesmo perdido os gêmeos. Também fora estressante para os bebês. A única preocupação do médico agora era com a infecção, mas não havia nenhum sinal aparente. Ele deixou o tranquilizante com as enfermeiras, orientou-as sobre quando administrar a medicação e saiu da casa de Eugênia às 10 horas. Ele tinha permanecido lá fazia 16 horas e também parecia cansado. Stella deixou o quarto com ele, e Eugênia voltou a dormir. Ainda não tinha visto os gêmeos, nem se sentia disposta a fazer isso. Mas a ama de leite havia sido chamada para cuidar deles. Pode chamar o Sr. Ferguson agora. Na verdade, acho que deveria mesmo chamá-lo, disse o médico a Stella, que parecia tão cansada quanto ele. Ela está em perigo, doutor? Não, não está. Sempre há um risco de infecção, especialmente após um parto difícil, mas não há nenhuma razão para que ela apresente esse problema. Ela só precisa descansar e superar o trauma do parto. Não foi fácil para ela. Isso tinha ficado óbvio para todos no quarto. Volto esta tarde para vê-la. E o médico sabia que as enfermeiras iriam verificar sinais de febre. Ele achava que Eugênia iria se recuperar logo, pois era uma mulher jovem e saudável. Muitas vezes é assim quando se tem gêmeos, assegurou ele a Stella, que estava abalada pelo que vira. Ela se sentiu desesperadamente triste por sua senhora, mas ficou feliz por estar ali para ajudar de alguma forma. Infelizmente, nada trouxera alívio a Eugênia durante o parto. Será que ela vai ficar bem depois disso? Perguntou Stella, preocupada. O médico sorriu. Está tudo bem, não houve nenhum dano. Os bebês devem ter pressionado a coluna quando começaram a sair. Mas isso é normal. Em momento algum fiquei preocupado com as costas dela, apenas com os gêmeos. E é claro que não queremos perder a mãe. Tenho certeza de que ela vai ficar bem. Quero que ela fique em repouso pelas próximas 2 ou 3 semanas. Ou até por mais tempo, se ainda estiver se sentindo fraca. E nada de visitas por um mês.
Stella assentiu enquanto o acompanhava até o térreo e o conduzia à saída. Um criado estava lá perto e abriu a porta. Stella havia contado a todas as criadas sobre os gêmeos assim que eles nasceram, e a criadagem estava alegre, muito mais do que amando os recém-nascidos, no andar de cima. Ela nem quis vê-los depois da dor atroz que lhe haviam causado. Stella foi até o salão dos criados para tomar uma xícara de chá sabendo que Eugênia dormiria por horas seguidas e que as enfermeiras não a deixariam sozinha. Uma delas ia dormir em uma cama que havia sido colocada no quarto de vestir, e a outra ia descansar quando ela acordasse. Elas se revezariam nos próximos dias. Como foi? Perguntou a senhora Albright assim que ela entrou. Terrível, respondeu Stella honestamente e se sentou em uma cadeira, parecendo devastada. Parece que a coitada morreu. Esperemos que ela não morra, disse uma das criadas em tom sombrio. Minha prima morreu no parto, e a esposa do meu irmão também. Era algo comum de acontecer naquela época. A senhora Ferguson não vai morrer, falou a senhora Albright, e Stella assentiu. Ela deu à luz gêmeos. É normal que tenha tido dificuldade. Precisamos cuidar bem dela agora. Todos conversavam animados à mesa, enquanto a senhora Albright falava baixinho com Stella. Como ela está? Deve ter sido muito difícil ter dois de uma vez. Seus outros partos foram bem fáceis. Mas não desta vez, disse Stella, séria. Nunca vi nada parecido. Ela parece péssima agora. Ela vai se recuperar rápido. É jovem, falou a senhora Albright, confiante. Já chamamos o Sr. Ferguson. Tenho certeza de que ele estará aqui logo. Stella assentiu e foi para o quarto descansar um pouco. Harry Ferguson chegou depois de jantar e ficou emocionado. A primeira coisa que ele queria fazer era ver os bebês ao subir as escadas como um garoto animado. A enfermeira, a ama de leite e os dois recém-nascidos foram acomodados em um grande quarto de hóspedes perto do deles. Harry entrou no cômodo e viu cada mulher segurando uma criança, os dois bebês num sono profundo. Ele olhou para os filhos, radiante, tocou suavemente os dedos minúsculos deles e notou de imediato que a menina tinha cabelos vermelhos e feições perfeitas. Além disso, ela se parecia com a irmã mais velha. Já o menino tinha cabelos escuros e era enorme, parecia um bebê de 3 meses. Seus filhos eram lindos, e ele se sentia bastante satisfeito, com Eugênia e consigo mesmo. Ele tinha 2 meninas agora e 4 meninos. Formavam uma família perfeita. Quando ele saiu do berçário improvisado, tudo o que queria fazer era ver sua esposa. Ela estava dormindo e acordou um pouco grogue quando ouviu entrar e falar com a enfermeira. Ele se aproximou da cama, com um sorriso largo, e ficou chocado com a aparência da esposa. Elas a limparam, mas seu cabelo estava emaranhado, os olhos fundos, e ela continuava muito pálida. Oh, Harry! Disse ela, sonolenta, foi horrível. Nunca mais faça. Nunca. Mais bebês. Era tudo o que ela conseguia falar agora. Só de vê-la, ele podia dizer quanto havia sido difícil. Ele se sentiu momentaneamente culpado, mas ao mesmo tempo extasiado, ao saber que eram gêmeos. Eles são lindos. Desculpe. São simplesmente incríveis. Você fez um ótimo trabalho. Eugênia estava com os olhos vidrados e assentiu com a cabeça para o marido. Não mais. Tudo bem, concordou ele suavemente quando a enfermeira os deixou sozinhos. Se Eugênia não queria ter mais filhos, ele poderia viver de acordo com a sua decisão. 6 crianças eram o suficiente. Ele sempre quisera ter 6 filhos, e ter gêmeos fora perfeito. Eu te amo muito, disse ele enquanto ela caía no sono de novo. E, depois de deixá-la descansar, voltou ao berçário para dar uma olhada neles. A menina estava acordando,
pareceu encará-lo com olhos intrigados e, em seguida, bocejou. Seu irmão continuava em seu sono profundo. Logo depois, Harry foi tomar uma bebida. Ficou na biblioteca olhando pela janela, para sua terra, pensando em seus bebês, grato a Eugênia por tê-los. Tudo estava em ordem em seu mundo. Capítulo 7. Houve uma comemoração no berçário no dia do nascimento dos gêmeos. Angelique e Ellen ficaram muito animadas ao ouvir as novidades que Sarah trazia e, ao contarem às crianças, elas se mostraram muito entusiasmadas por terem ganhado um irmão e uma irmã e queriam conhecê-los logo. Mas Angelique explicou que teriam de esperar alguns dias, pois os bebês precisavam descansar. Por quê? Eles ficaram cansados para chegar aqui? Eles andaram muito? Perguntou Emma. Eles eram muito pequenos para associar os bebês à barriga da mãe. E ninguém nunca havia explicado nada a eles sobre o assunto, então ficaram surpresos ao saber que os irmãozinhos estavam cansados. Emma queria ver a mãe, mas Angelique explicou que ela precisava descansar e que provavelmente estava dormindo. A menina pareceu desapontada. Eles vieram de muito longe. A mamãe foi buscá-los. Tudo parecia muito confuso para eles. Então o pai foi vê-los naquela tarde, enquanto tomavam chá, e contou que os irmãos se chamariam George e Rose, e que os 4 poderiam vê-los em breve. Harry explicou que os bebês eram muito pequenos e queriam dormir bastante por alguns dias. E que a mãe estava bem e que tinha coisas para fazer. Ele não queria deixar os filhos preocupados e não havia motivo para que vissem como ela estava exausta em função do parto. Quando estivessem novamente com ela, queria que Eugênia se mostrasse bem. Harry também estava preocupado com a esposa. Eugênia parecia melhor no dia seguinte e se sentou na cama para tomar um pouco de chá. Não comeu por 2 dias. Estava seguindo rigorosamente as ordens do médico e sendo bem atendida pelas enfermeiras. O doutor lhe explicou que, se ela quisesse se recuperar rapidamente, precisava descansar. A senhora Ferguson não teve problemas em seguir suas ordens e disse que se sentia tão fraca que tinha certeza de que, se tentasse se levantar da cama, cairia no chão. Mas ela ficou mais forte a cada dia, e sua cor foi voltando ao rosto. Quando os bebês completaram 1 semana, Angelique foi autorizada a levar as 4 crianças para vê-los. Os gêmeos pareciam bem acordados, usavam roupinhos de lã e gorros quentes, com sapatinhos combinando, e estavam envolvidos em cobertores, enquanto a ama de leite e a enfermeira os seguravam, advertindo as crianças para que não tocassem nos recém-nascidos. Os 4 irmãos mais velhos os encararam com admiração, e Angelique ficou tocada com a beleza deles. Pareciam absolutamente perfeitos. Posso segurar um? Perguntou Emma, enquanto pairava sobre Rose. A enfermeira disse que ela teria de esperar até que o bebê ficasse mais forte, e que logo os 2 estariam no berçário com eles. A bebezinha ficou olhando para a irmã mais velha, acompanhando o som de sua voz. Por que tem 2? Perguntou Simon. Porque não tivemos só um, como achamos que seria. Aquilo não fazia sentido para ele, parecia um mistério. Quando Charles e Rupert nasceram, foi um só de cada vez. Nos deram um mestra, explicou Angelique. Ninguém quis o outro, por isso entregaram pra gente. Perguntou ele, franzindo a testa. Sua mãe e seu pai queriam os 2, respondeu Angelique, sorrindo, embora aquilo claramente parecesse um exagero para ele. Agora vocês são 6. Simon assentiu. Isso, sim, fazia sentido. Eles permaneceram no berçário temporário por meia hora e depois saíram para brincar. Ficaram satisfeitos. Emma comentou que Rose era muito bonita. Ela se parece com você, disse Angelique, exceto pelo cabelo vermelho. Será que ela vai ter cachos também?
Teremos que esperar para ver. Depois disso, eles passaram a visitar os bebês todos os dias. Simon ficou entediado depois de um tempo, pois eles estavam sempre dormindo, e Rupert e Charles ainda eram pequenos demais para se interessar. Mas Emma pedia para ver os gêmeos todos os dias, e Angelique sempre a levava para visitá-los. Emma ficou particularmente encantada com a nova irmã e fascinada com o fato de haver dois bebês, embora Simon ainda dissesse que aquilo era algo tolo. Parecia um erro para ele. Como um erro de entrega de uma loja, que havia enviado dois bebês em vez de um. Mas Emma gostava deles e falava sobre os bebês com bastante frequência. Eles foram autorizados a visitar a mãe por alguns minutos, 3 semanas após o nascimento dos irmãos. Ela estava deitada em uma cama no quarto de vestir e ainda parecia cansada e pálida, mas as crianças ficaram felizes por vê-la e disseram que haviam gostado muito dos novos irmãos. "Você está melhor depois da viagem?" perguntou Emma de uma forma educada, e Eugênia não entendeu. "Falaram que você ficou muito cansada depois de ir buscar eles. Deve ter ido longe." "Sim, é verdade", confirmou Eugênia, sorrindo para ela. "Muito longe. Mas estou melhor agora." Ela e Angelique trocaram um sorriso e um olhar, e em seguida a mãe disse que eles poderiam ir brincar. O tempo estivera maravilhoso desde o nascimento dos gêmeos. A visita durou apenas 5 minutos e, para Eugênia, esse tempo fora suficiente. Ela não queria se esgotar com os filhos e estava tentando recuperar as energias. Os gêmeos haviam completado 1 mês quando a senhora Ferguson desceu as escadas pela primeira vez depois de dar à luz. Jantou com o marido na sala de jantar, se sentou no terraço para pegar um pouco de ar e depois voltou para a cama. Ele iria para Londres no dia seguinte, e ela planejava se juntar a ele em algumas semanas, esperando sentir-se mais forte até lá. A temporada social iria começar em alguns dias, e Eugênia não queria perdê-la. O baile de Gwyneth aconteceria no final de junho, e Eugênia prometera a Elizabeth que estaria lá e esperava já ter recuperado sua forma àquela altura. Stella começou a abotoar os fechos do espartilho dela, o que fez com que a dama se sentisse mais como era antes. Eles haviam adquirido um segundo carrinho, e as 2 enfermeiras levavam os gêmeos para pegar ar fresco todos os dias. Eles dormiam tranquilamente enquanto as 2 mulheres passeavam pelo parque, e as crianças mais velhas os visitavam sempre que podiam, assim como o restante dos criados, que gostavam muito de vê-los. Algum tempo depois, os amigos de Eugênia começaram a visitá-los, ansiosos por conhecer os gêmeos também. Ela finalmente começou a pegá-los no colo. Estivera tão perturbada após o nascimento que não os vira nas 2 primeiras semanas, e não queria que eles fossem levados para o quarto, mas Harry estava tão feliz com eles que ela finalmente pediu para vê-los e os segurou no colo por alguns minutos, devolvendo-os à enfermeira e à ama de leite quando começaram a chorar, dizendo que precisavam ser alimentados. Recém-nascidos sempre a deixavam desconfortável. Eram tão pequenos e frágeis que ela dizia que tinha medo de quebrá-los, pareciam bonecos de porcelana. Mas Eugênia se sentia contente ao olhar para o berçário e espiá-los de vez em quando. Porém, estava mais preocupada com sua aparência. E, como sempre, depois de uma gravidez, tinha cuidado com o que comia. Ela já estava perdendo o peso que havia ganhado nos últimos meses, e não queria perder a forma por causa das crianças. No final de junho, quando os bebês completaram 7 semanas, ela estava linda ao partir para Londres. Seu corpo tinha ficado um pouco mais cheio, mas ela era voluptuosa e adorável. E é claro que havia deixado os gêmeos em Hampshire, juntamente com os outros filhos. Alegara que Londres não era lugar para recém-nascidos, com toda a atividade e o barulho. Os criados da casa da rua Curzon ficaram desapontados ao saber que não iriam conhecer os bebês tão cedo. Logo que Eugênia chegou a Londres, sentiu que tinha sido libertada da prisão,
Depois dos últimos meses que passara, entediada, na casa de campo e de sua longa recuperação pós-parto. Mas, assim como o médico havia previsto, ela era jovem e recuperou rapidamente as forças. Disse aos amigos que aquela havia sido a pior experiência de sua vida e que não queria passar por nada parecido de novo. Nunca mais. Harry acreditou nela, o que fez os gêmeos parecerem ainda mais especiais para ele. Assim que Eugênia deixou Hampshire, Angelique começou a passar mais tempo com os bebês. Ela queria conhecê-los e se acostumar com eles antes que se mudassem para o berçário, em agosto, quando não estaria mais mamando no peito e a enfermeira voltasse para Londres. Eles a mantiveram por mais tempo do que o planejado, já que haviam tido gêmeos. E Ellen fora informada de que teria de ajudar Angelique a cuidar deles, uma vez que haveria 6 crianças no berçário. 5 quando Simon fosse para Eton. Eugênia disse que não precisavam de uma segunda babá, mas Sarah achava aquilo uma loucura. Como Angelique iria cuidar de 5 crianças, sendo 2 delas bebês tão pequenos? Você vai ter que ser um polvo para cuidar de tudo, comentou a criada com ironia. A enfermeira disse que os bebês são tranquilos, observou Angelique, confiante. Cuidar de crianças assim tão pequenas seria uma experiência nova para ela. A senhora Ferguson acreditava que ela iria conseguir dar conta e tinha fé de que o faria muito bem. Angelique adorava pegá-los no colo e, tal como Emma, embora não admitisse, ela preferia Rose. A menina parecia um botão de rosa, enquanto George era um garotinho robusto. Uma das empregadas escocesas o chamava de criança formosa. Eugênia e Harry só retornaram a Hampshire depois de terem ido a todos os bailes para os quais haviam sido convidados, incluindo o de Gwyneth, e voltaram para casa no final de julho, quando a temporada terminou. E, 3 dias após terem chegado, foram a Bath para passar um mês de férias sem as crianças e desfrutar as águas restauradoras das quais Eugênia disse que precisava, depois de tudo pelo qual havia passado. Quando regressaram, no final de agosto, ficaram ocupados todas as noites até o término da primeira semana de setembro, na noite anterior àquela em que Simon partiria para Eton. Ele chorou por vários dias com Angelique, mas sabia que não podia se queixar com os pais. Angelique dissera a ele que tinha de ser corajoso, e o menino prometeu que seria. Ela nunca deixou que ele soubesse quanto estava triste por vê-lo saindo de casa não tão cedo. Angelique sabia que sentiria falta dele. Na manhã que ele partiu fazia um lindo dia, e Angelique se levantou bem cedo. Estava embalando os pertences dele havia dias e incluiu seus livros favoritos, um cobertor que ele amava, seu travesseiro e um urso adorado com o qual ele dormia desde que nascera. Ele era muito novo para abrir mão de tudo aquilo, especialmente por estar deixando a família. O menino precisava de alguma forma de conforto. A babá só esperava que os outros meninos não debochassem dele. Mas tinha de haver outras crianças com quem ele faria amizades ao longo da vida. E todos os meninos na classe tinham a mesma idade dele, 5 anos. Angelique pensou consigo mesma que era realmente uma classe de bebês. Ela odiava a ideia de mandá-lo para longe tão novo, e achou que seus patrões estavam fazendo isso só porque todos os seus conhecidos também faziam. E, como a escola era lendária e famosa, ter um filho estudando lá significava status. Angelique levou Simon para se despedir dos pais à tarde, antes de partir. Harry apertara sua mão, e a mãe o abraçara. Eles pediram ao filho que fosse um bom garoto e que estudasse bastante. Para Angelique, ele parecia um bebê quando estava diante dos pais. Em seguida, ela o levou de volta para o berçário e lhe deu muitos abraços naquela noite. Na manhã seguinte, quando chegou a hora de partir, ela o levou para o andar de baixo. Suas malas haviam sido recolhidas pelos criados na noite anterior e colocadas na carruagem. Seu pai havia escolhido a melhor carruagem e o melhor cocheiro para a viagem até Windsor, que levaria 5 horas.
a cozinheira preparou uma cesta de piquenique para o menino levar. Ele tinha tudo aquilo de que precisava e, antes de colocá-lo na carruagem, Angelique o abraçou com força. Os pais não vieram vê-lo. E, quando o cocheiro partiu, a jovem ficou acenando até perdê-lo de vista, e Simon ficou sentado em silêncio na carruagem, com as lágrimas rolando implacavelmente pelas bochechas, como se seu coração estivesse se partindo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Assim que Simon partiu, Angelique voltou para o berçário, onde Ellen tinha ficado cuidando das outras crianças. Elas tinham 2 cestas para os gêmeos. Angelique cuidava dos recém-nascidos desde agosto. Isso fazia com que lhe sobrasse pouco tempo para outras tarefas, mas ela estava se saindo muito bem, e Ellen se mostrava extremamente prestativa. Elas corriam de um lado para um outro o dia todo e, exceto quando dormiam, uma delas estava sempre com um dos bebês no colo. Eles se adaptaram bem à vida no berçário, e Emma se sentia muito feliz por tê-los por perto. A menina tinha 4 anos agora e amava a irmãzinha. Não sentia ciúme e queria brincar com a bebê como se ela fosse uma boneca. Angelique a lembrava constantemente de ser gentil com a garotinha. Os 2 meninos mais jovens ainda eram pequenos e tinham dificuldade para segurar os bebês, mas Angelique fazia com que Emma se sentasse no chão e colocava um bebê de cada vez em seu colo, sempre envoltos em um cobertor. Dessa forma, as criancinhas estariam protegidas e não se machucariam caso a irmã mais velha os deixasse escorregar. O berçário pareceu estranho sem Simon. Para Angelique, ele fora uma presença bem intensa e tinha todas as referências de um filho mais velho. Ele cuidava da irmã, protegia os outros e, de certa forma, parecia um homenzinho. Falava com Angelique de igual para igual. E, por isso, ela achou muito estranho o fato de ele não estar mais ali. Era muito triste. Ela esperava que o menino estivesse feliz na escola, mas não via como isso era possível, uma vez que havia sido mandado para lá tão pequeno. Angelique sentiu a ausência de Simon por 2 meses e, em novembro, ficou espantada ao perceber que estava com os Fergusons havia um ano. De certa forma, parecia ter se passado apenas alguns minutos, outras vezes, uma vida inteira. Então, a jovem começou a se perguntar o que ia fazer da vida. Ela estava feliz no trabalho e, por ora, gostava de ser babá. Havia se apegado muito às crianças e, mais recentemente, também aos gêmeos. Não tinha vontade de viver ou de trabalhar em outro lugar, exceto em Belgrave, mas sabia que isso nunca mais seria possível. Às vezes, ela se perguntava se deveria estar fazendo algo mais importante da vida, ou quando chegaria o momento de usar o dinheiro que o pai lhe dera para comprar uma casa. Mas ainda sentia que era muito cedo para isso e que estava mais segura sob a proteção dos Fergusons. Além disso, aquele parecia ser o trabalho certo para ela. Que trabalho ela poderia arrumar sem experiência, exceto como babá? Ela gostava de trabalhar ali, e a família lhe dava muita liberdade para cuidar das crianças. Eugênia não subia para visitá-los ou tomar chá com eles. Sempre que queria ver os filhos, Angelique descia com as crianças por alguns minutos, algo que acontecia uma vez por semana. O fato de Eugênia ficar distante deixava Angelique totalmente responsável e livre para tomar decisões. Se era para ser babá, tinha o melhor trabalho que ela podia imaginar, mas sabia que não queria isso para o resto da vida, criar os filhos de outras pessoas e viver em uma casa que não lhe pertencia. E ela sabia que, enquanto estivesse com os Fergusons, nunca teria vida própria. A maioria das pessoas com quem trabalhava havia sido criada para uma vida de serviço. Ela, não. Refletia sobre isso de vez em quando e se perguntava como seria cuidar da própria casa do jeito que queria e tomar decisões sobre sua vida. Os Fergusons ofereciam proteção, mas ela abrira mão de muita coisa para estar ali.
O tempo estava passando muito rápido e, um dia, ela ficaria velha. Quando seu irmão a baniu da família, não só roubou sua casa como também a condenou a uma vida para o qual ela não estava preparada e com que nunca havia sonhado, e Angelique não podia deixar de se perguntar se aquele agora era seu destino e se não havia alternativa. Ela passou o segundo Natal com os Fergusons, e tudo era familiar para ele agora. Com a ajuda de Ellen, cuidava das 5 crianças e sabia que os amava, mais até do que os próprios pais deles. Angelique também os conhecia melhor agora. Mas eles sempre seriam os filhos de outra pessoa, e aquela, a casa de outra pessoa. Ela se perguntava se os demais criados alguma vez já haviam pensado a respeito e se questionado sobre o que estavam fazendo, mas não se atreveu a perguntar nada a ninguém. Ela e Sarah conversavam sobre o assunto às vezes, já que Angelique sabia que a amiga queria se casar e ter filhos um dia que saía, às escondidas, com um dos cavalariços. Aos 19 anos, Angelique não sabia se aquela deveria ser a sua vida para sempre ou se, em algum lugar, algum dia, ela seguiria outro caminho. Não tinha muito tempo para pensar a respeito, exceto, às vezes à noite, depois que uma das crianças a chamava ou tinha pesadelo, e ela se levantava para consolá-los e acabava ficando acordada por um tempo. Quando fazia isso ou pegava os gêmeos no colo, percebia que aquela era a vida que deveria ter por enquanto. O que ela não sabia era se seria para sempre ou se apenas por um tempo. E, por ora, talvez não precisasse mesmo saber. Simon voltou para a casa do internato para passar o Natal, e, assim que ele chegou, Angelique viu que o menino estava mais alto e muito magro. Ficou preocupada com a possibilidade de ele não estar comendo direito e notou que seus olhos estavam tristes. Ele parecia uma criança abandonada. Ela deu todo o seu amor e sua energia a ele durante o tempo em que ficou em casa. Uma das criadas havia ensinado Angelique a tricotar um suéter para Simon, e este fora seu presente de Natal para ele. A babá perguntou onde estava o urso, e ele disse que, ao chegar a Eton, obrigaram-no a guardar o brinquedo no baú falando que ele estava muito velho para ter um bicho de pelúcia, pois já era um garoto crescido. Ele parecia emocionado por estar em casa e ficou agarrado nela o tempo todo que esteve lá. Soluçou de tanto chorar em seus braços na noite anterior à sua viagem de volta. Ele implorou a ela que o deixasse ficar em casa. Não posso fazer isso, Simon, falou Angelique, com um nó na garganta. Seus pais querem que você vá para lá. Eles não vão me ouvir. Fala com eles que vou ser bom pelo resto da minha vida. Eles querem que você tenha uma boa educação e que faça novos amigos. Não quero ter novos amigos. Já tenho você. Você vai ficar aqui para sempre. Ele estava fazendo as mesmas perguntas que ela fizera a si mesma. Questionamentos para os quais também não tinha respostas. E não podia mentir para ele, não seria justo. Não sei. Isso vai depender dos seus pais. E, um dia, todos vocês vão estar grandes. E mais cedo do que ele imaginava. Todos os seus irmãos iriam para a escola na mesma idade que ele, e talvez até as meninas também, embora não aos 5 anos. Por que não podemos ficar aqui? Perguntou ele, sentindo-se infeliz. Porque meninos como você frequentam escolas como Eton, e isso é uma coisa boa. Mas ela não tinha tanta certeza de estar falando a verdade. Ela teria adorado que Simon ficasse em casa, e dar aulas para ele ou que o menino tivesse tutores como ela tivera. Mas os Fergusons levavam uma vida diferente, e Angelique não passava de uma menina. Os irmãos dela também tinham ido para o internato, embora não tão jovens assim. Eduardo havia odiado e não estudara muito, mas Tristan, por outro lado, havia adorado ir para a escola. Simon pareceu triste quando ela o colocou na carruagem no dia seguinte. Seus pais haviam se despedido dele na noite anterior.
Angelique observou seu rostinho infeliz na janela quando a carruagem se afastou e sentiu que tinha falhado novamente com ele. Voltou para o berçário com o coração pesado e preparou o café da manhã das crianças quando elas acordaram. Emma estava tossindo e parecia febril. Decidiu mantê-la dentro de casa naquele dia. Ela queria patinar, mas não seria bom para sua saúde se estivesse doente. Angelique prometeu levá-los para patinar outro dia. Ellen disse que cuidaria de Emma para que Angelique saísse com os meninos para pegar um pouco de ar. Antes de ir, a babá colocou Emma na cama. Ela parecia feliz por ficar deitada com sua boneca favorita e, antes mesmo de Angelique sair do berçário com Rupert e Charles, a menina caíra em sono profundo. Peça a alguém que me chame se ela piorar, pediu Angelique a Ellen quando saiu. Ellen estava segurando os dois gêmeos. Fazia muito frio para que Angelique os levasse para tomar ar, mas os dois meninos mais velhos precisavam correr um pouco. E, ao descer apressada as escadas, Angelique torcia para que Emma estivesse melhor quando acordasse. Sua mente estava concentrada na menina enquanto tentava não pensar em Simon e em sua volta solitária à escola. Eugênia parecia preocupada com outras coisas. Ela estava planejando o menu para os amigos que chegariam de Londres naquela noite. A senhora Ferguson não estava pensando no filho. Capítulo 8. Quando Angelique voltou do parque com os meninos, seu rosto estava formigando e tinha as mãos geladas, mas todos haviam se divertido. Os dois garotos eram incansáveis, mas, felizmente, Angelique tinha tanta energia quanto eles. Os três entraram pela cozinha, e a cozinheira sussurrou para ela: "Não sei como você consegue cuidar de 6." Ela ofereceu um prato de biscoito aos dois meninos, e Angelique sorriu. "A Ellen me ajuda", respondeu ela enquanto experimentava um dos deliciosos biscoitos de gengibre que haviam acabado de sair do forno. A senhora Williams, em Belgrave, fazia os mesmos biscoitos para ela quando era criança, e isso fez com que Angelique se lembrasse de sua infância em casa. Eles voltaram para o andar de cima, e Angelique foi dar uma olhada em Emma. Ellen disse que ela não havia acordado desde que eles saíram e que parecia ainda mais quente do que antes. Angelique se mostrou preocupada. Ficou observando a menina por alguns minutos e voltou para verificar os meninos, que brincavam na sala do berçário. Então pegou Rose para trocá-la. Ela podia sentir que a menina estava molhada. Ellen estava cuidando de George, que havia adormecido em seus braços depois de mamar. Angelique disse que Rose estaria pronta para tomar a mamadeira em poucos minutos. A menina era um bebê feliz e tranquilo, mas ainda que o irmão gêmeo, que costumava ter muita cólica e acordava com mais frequência à noite. Durante a madrugada, Angelique se levantava pelo menos 3 vezes para dar uma olhada nele, enquanto a irmã dormia direto um sono profundo, abrindo um sorriso largo e dando risadinhas quando acordava. A babá adorava brincar com ela. Depois de alimentar Rose, Angelique voltou a ver Emma, que começou a se remexer na cama e a chorar assim que abriu os olhos e viu a babá olhando para ela. "Está doendo", disse ela em sussurro rouco e começou a tossir tanto que quase sufocou. Angelique colocou a menina sentada na cama e lhe deu um gole de água, tocando suavemente sua testa. Ela estava queimando em febre. Emma começou a chorar e, quanto mais o choro aumentava, mais ela tossia. Passaram-se 5 minutos até que ela conseguisse recuperar o fôlego e se deitar de novo. Angelique prometeu que voltaria em 1 minuto. Então foi até o salão, mas, antes, pediu a Ellen que ficasse de olho nela. "Aonde você vai?" "Preciso chamar o médico", sussurrou ela. A jovem estava preocupada com o estado de Emma. Ela não era enfermeira, mas era nítido que a criança estava muito doente e que havia piorado bem rápido, pois, na noite anterior, ela estava ótima quando fora para a cama. Angelique desceu as escadas até o 2º andar e viu Stella saindo do quarto de Eugênia.
Eu não entraria aí agora se fosse você, disse a criada assim que viu Angelique pronta para passar. Ela não está em seu melhor dia. Então, baixou ainda mais o tom de voz. Ela não gostou da maneira como arrumei seus cabelos. Stella revirou os olhos enquanto dizia isso. Eu preciso entrar, falou Angelique com um olhar preocupado. Precisamos chamar o médico. Stella assentiu. Bom, eu avisei. Ela jogou um chinelo em mim quando saí. Eugênia tinha acessos de raiva, embora o fizesse com mais frequência com a criada quando não gostava da forma como um vestido se ajustava nela ou achava que seu conserto tinha ficado mal feito, ou quando sentia que o espartilho não estava ajustado direito. Ela estava bonita como sempre, mas parecia ligeiramente mais cheia desde que os gêmeos haviam nascido e não queria que ninguém percebesse isso. Stella tentou lhe dizer, da forma mais diplomática possível, que ela só podia puxar as tiras do espartilho até certo ponto sem que elas rasgassem. Angelique deslizou silenciosamente em direção ao quarto de vestir de sua patroa e bateu antes de entrar. Sim. Você voltou para arrumar essa porcaria? Questionou Eugênia em tom de queixa, pensando que era sua criada. Me desculpe, senhora Ferguson, falou Angelique enquanto passava pela porta e dava de cara com a patroa com um penteado elaborado que parecia ótimo nela. Eugênia ficou surpresa ao ver quem era. O que você está fazendo aqui embaixo? A patroa não ficou satisfeita ao vê-la, e Angelique não se importou. É a Emma. Ela não está bem. Está com febre e uma tosse horrível. Bem, dê a ela um pouco de chá com mel e aquele xarope que o médico deixou para nós quando Rupert ficou doente. Provavelmente ela tem a mesma coisa. Ele não teve febre, madame, disse a babá com toda a calma. Acho que ela precisa ser examinada por um médico. Não seja boba. Para um resfriado. Eles estão sempre doentes. Só não a deixe perto dos gêmeos. Eles ainda são muito pequenos para ficar doentes. Na verdade, eles tinham 8 meses, e Angelique também não queria que ficassem doentes. Mas ela precisava comunicar à mãe, sem deixá-la alarmada, que Emma parecia muito mal. Acho que é mais do que um resfriado, madame, comentou Angelique com firmeza. Você não é médica. Onde está Stella? Eu pedi a ela que voltasse para arrumar o meu cabelo. Onde ela está? Tenho certeza de que ela voltará em 1 minuto, respondeu Angelique, baixinho. Eu realmente gostaria de chamar o Dr. Smith. Não devemos incomodá-lo com as crianças, a menos que seja realmente necessário. Não podemos chamá-lo sempre que elas espirrarem. Ela está com febre alta, madame, e com uma tosse de cachorro. Que coisa pouco atraente de se dizer. Ela se virou para olhar para Angelique. Veremos como ela evolui em alguns dias. Se ela estiver pior amanhã, me avise. O pobre homem não pode correr por todo o condado para atender a todas as crianças resfriadas. Tenho certeza de que ela vai acordar bem amanhã. Você sabe como crianças são. Disse Eugênia. E, depois de 14 meses cuidando delas dia e noite, Angelique sabia mesmo. Emma nunca havia ficado doente. Parecia frágil, mas era mais forte que os meninos, o que fazia sua babá se sentir ainda pior. Isso era algo raro para Emma, e agora Angelique tinha um instinto aguçado para isso. Agora volte para o berçário e cuide dela. Como estão os gêmeos? Perguntou Eugênia, que não os via fazia semanas. Estão muito bem, madame, informou Angelique, perturbada. A Sr. Ferguson claramente não entendia quanto a filha estava doente, nem havia considerado ir ver Emma. Ela detestava quando as crianças passavam mal e não queria ser contaminada pelo que quer que fosse. Eu realmente gostaria de chamar o Dr. Smith. Angelique tentou mais uma vez,
E Eugênia parecia a ponto de jogar um sapato nela também. Já falei para você não incomodá-lo. Não vamos discutir mais. Vai e chame Stella para mim. Diga a ela que volte aqui e refaça o meu cabelo. E não incomode o Dr. Smith por causa de um simples resfriado. Tudo bem, madame, disse Angelique com os dentes cerrados quando Stella entrou sozinha no quarto, ainda parecendo tensa. Ela sabia o que a esperava. Várias tentativas para arrumar o cabelo da sua senhora para que ficasse ao seu agrado, não importando o número de vezes que fosse necessário. Aí está você, disse Eugênia a Stella com uma expressão exasperada, dispensando a babá, que se retirou silenciosamente com um nó no estômago, enquanto a criada voltou a fazer o cabelo da senhora. As duas jovens trocaram um olhar significativo quando Angelique saiu do quarto. Ela sentiu pena de Stella, mas se preocupava muito mais com Emma, que estava sendo negligenciada. Ela se perguntou se o pai da criança também teria sido tão arrogante, embora suspeitasse de que sim. Mas, como ele tinha ido para Londres, não fazia ideia de que Emma estava doente. Quando Angelique voltou para o andar de cima, a criança havia piorado. A febre tinha aumentado e ela choramingava na cama. Angelique se sentou ao lado dela e pediu a Ellen que tomasse conta dos outros. Ellen não gostava de cuidar de todos os quatro juntos, mas Angelique não queria deixar Emma até que ela voltasse a dormir. Ela colocou compressas de panos frios em sua testa e cantou para a menina, depois de lhe dar uma colher do xarope que a mãe havia mencionado. Não ajudou, mas, meia hora depois, ela dormiu de novo. Então Angelique saiu do quarto, voltando sua atenção para os meninos. Os gêmeos tiraram uma soneca antes do jantar. Seria um longo dia, ela teria de fazer malabarismos com todos e ainda cuidar de Emma doente. O que ela disse? Perguntou Ellen quando as duas se sentaram juntas por um minuto. Falou que eu não devo importunar o médico, que é só um resfriado. Parece mais sério do que isso, comentou Ellen, baixinho. Ela tossiu o tempo todo que você não estava aqui. Angelique não se surpreendeu ao ouvir isso e ficou angustiada por Eugênia negar cuidados médicos à filha. Principalmente porque, se a própria Eugênia estivesse doente, teria chamado o médico na mesma hora. Ela raramente fazia isso pelas crianças e achava que os pequenos tinham doenças imaginárias, passageiras ou bobas, e que não exigiam os cuidados de um médico, que deveriam ser reservados aos adultos. Ellen pegou as bandejas do jantar quando os mandaram do andar de baixo. Havia mais biscoitos de gengibre, bifes de carne grossa e batatas para cada criança. Era uma refeição saudável para uma tarde de inverno e, quando os dois meninos acordaram, comeram bem. Eles ainda estavam jantando quando a babá disse a Ellen que ia descer para pegar uma sopa com torrada e um chá com mel para Emma tomar quando acordasse. Os gêmeos continuavam dormindo e só tomavam leite ou comiam alimentos mácios, que também vinham nas bandejas. Volto em um instante, prometeu Angelique e se apressou até o andar de baixo. Ela encontrou a cozinha em plena atividade. Eugênia estava recebendo convidados de uma propriedade vizinha. Os criados estavam preparando sopa e peixe, além de carne de porco e uma sobremesa elaborada. A cozinheira estava ocupada, assim como todos os seus assistentes e suas criadas da cozinha, então Angelique se virou como pôde. Eles não gostaram do que mandei? Perguntou a cozinheira por cima do ombro, enquanto colocava o delicado linguado em um prato. Eles devoraram tudo. Emma está doente. Preciso de um pouco de sopa para ela. Está com febre e parece muito mal. Pobre criancinha. Vou mandar um pouco de pudim para ela e para os meninos depois do jantar. Angelique duvidava de que ela fosse comer e estava em pânico por não poder chamar o médico. Emma tomou a sopa, comeu as torradas e um pouco de batata cozida, mas vomitou imediatamente, e Angelique passou o resto do dia ao seu lado na cama, cuidando dela,
cantando enquanto segurava a sua mão ou aplicava compressas em sua testa. Ao anoitecer, ela dormiu profundamente. Ellen cuidou das outras crianças a tarde toda, colocou-as na cama e depois foi se deitar. Tinha muito menos energia com eles do que Angelique, e era menos apta em mantê-los ocupados. Como já haviam saído uma vez naquele dia, Ellen não queria levá-los ao jardim, pois tinha medo de perdê-los. E eles adoravam fugir dela, algo que Angelique não permitia quando saía com eles. A babá havia se mostrado muito eficiente com as crianças, para sua própria surpresa. Eles a amavam, a respeitavam e faziam o que ela mandava, na maioria das vezes. Ela passou a noite sentada em uma cadeira ao lado da cama de Emma, sem nem mesmo trocar de roupa. Não queria deixá-la nem para fazer isso. Emma acordou-o várias vezes à noite. E, na parte da manhã, não estava nada bem, mas pelo menos não havia piorado e, como esse era o caso, Angelique não se atreveria a se aproximar da mãe dela novamente. A babá estava certa de que a senhora Ferguson iria se recusar a chamar o Dr. Smith. Eles ficaram sem fazer nada por mais um dia, estava chovendo, então os meninos não podiam sair. Angelique alimentou os bebês, inventou brincadeiras para os meninos e pediu a Ellen que buscasse mais sopa para Amy e um pouco de arroz. Por volta da hora do jantar, achou que a menina tinha piorado. A febre estava mais alta, e ela disse que a cabeça e o corpo inteiro doíam e que não conseguia engolir porque doía muito. Além disso, não parava de tossir. Angelique estava determinada a confrontar a mãe da criança de novo pela manhã. Depois de uma noite inquieta, Emma parecia mais fraca, como se estivesse definhando. Às 8 da manhã, Angelique desceu as escadas e bateu à porta do quarto da patroa. Ela sabia que era muita ousadia de sua parte, mas não queria esperar mais. Emma estava muito doente. E já era o terceiro dia que a menina não apresentava nenhuma melhora. Ela bateu à porta de seu quarto suavemente primeiro e com mais força em seguida, até que finalmente Eugênia mandou que Angelique, que esperava do lado de fora, entrasse em seu quarto escuro. "Quem é?" perguntou ela, parecendo sonolenta e irritada por ter sido acordada. "É a Angelique, madame. Acho que realmente precisamos que o médico examine Emma." "Ela está pior?" gritou Eugênia da cama. "Não", respondeu a babá, sendo sincera, "mas não está melhor, está muito, muito doente." Houve um longo silêncio até que Eugênia finalmente respondeu. "Espere até amanhã. Tenho certeza de que ela ficará bem." Como Eugênia poderia saber disso? Aquela mulher nem vira a menina. Angelique queria bater na porta e gritar com ela, mas não se atreveu a fazer nada disso. "Eu realmente acho que nós..." Ela estava implorando pela menina com as lágrimas nos olhos. E se a criança morresse de gripe? Angelique amava, talvez mais do que a própria Eugênia. "Está decidido, Angelique", gritou Eugênia e, com as lágrimas correndo pela face, a babá saiu do quarto. Ela estava de mãos atadas e não podia chamar o médico sem a permissão da patroa. Angelique voltou para o berçário e ficou com Emma novamente o dia todo. Ao cair da noite, ela piorou. A menina estava fraca e não conseguia se levantar da cama. A febre tinha aumentado, e ela começou a delirar e a falar coisas sem sentido. Então Angelique se recusou a esperar. Ela sabia que o Sr. Ferguson havia chegado de Londres pela manhã. Talvez ele fizesse a esposa ouvir a voz da razão ou ficasse preocupado com a filha. Então, ela desceu as escadas enquanto os patrões estavam jantando com os convidados. Ficou esperando na entrada da sala de jantar com os joelhos trêmulos, pronta para pedir a um criado que entrasse e levasse uma mensagem a eles, quando Juho a viu e perguntou o que ela estava fazendo ali. Angelique explicou a situação ao mordomo, e ele olhou para ela com a testa franzida. "Você não pode entrar", disse ele de forma severa. "Eu sei."
Você vai dizer a eles? Preciso chamar o médico agora. Não podemos mais esperar. O mordomo de aparência séria assentiu e baixou a voz para responder a Angelique. Eu mesmo irei chamá-lo. Se ela se irritar, pode colocar a culpa em mim. Pela sua reação, parece que a criança está mesmo muito doente. Sim, acredito que sim, confirmou Angelique, grata por ele estar disposto a dar ouvidos a ela. Ninguém mais o fizera durante 4 dias, nem mesmo a mãe da criança, e o pânico de Angelique aumentou depois de ver Emma piorar com a febre e a tosse a cada dia. Contarei a ela depois da ceia e, então, o Dr. Smith já estará aqui e não haverá nada que ela possa fazer, exceto gritar comigo. Ele sorriu para Angelique. Se ela se atrever, vou mandar um dos cavalariços até ele imediatamente. Obrigada, Sr. Gilhole, disse ela em sussurro, com enorme gratidão. Vou esperá-lo no berçário. Boa garota, sussurrou ele e desceu as escadas para cumprir sua missão, depois de enviar os criados para servir os convidados. Angelique voltou para o andar de cima, torcendo para que o médico chegasse logo. E, para sua surpresa, ele apareceu meia hora depois e entrou no berçário carregando sua maleta. Ela havia acabado de sair do quarto de Emma quando ele entrou e ficou tão aliviada ao vê-lo que lhe agradeceu efusivamente e relatou ao médico todos os sintomas de Emma nos últimos dias. Por que você não me chamou antes? Perguntou ele, sério. O Dr. Smith não gostara do que havia acabado de ouvir. Estava preocupado com a possibilidade de ser escarlatina ou algo ainda pior. Ele perguntou se ela tivera convulsões, mas não foi o caso. E estava preocupado com a possibilidade de que as outras crianças ficassem doentes também, principalmente os gêmeos. A senhora Ferguson achou que era só um resfriado, explicou Angelique com todo cuidado. O médico franziu os lábios e não respondeu, lembrando que Eugênia o chamara muitas vezes por bem menos. E isso era claramente mais sério do que um resfriado. Eles entraram juntos no quarto de Emma, e Angelique a acordou com delicadeza. Ela chorou quando viu o médico e disse que estava com dor. Em seguida, tossiu daquele jeito horrível e vomitou. Ela repetiu ao médico todos os sintomas que a babá havia relatado e, finalmente, quando a menina voltou a se acomodar, Angelique e o Dr. Smith saíram do quarto. Não é escarlatina, disse o Dr. Smith, aliviado, mas é um caso muito grave de influenza, que pode ser fatal em crianças nessa idade. Você foi sábia em mandar me chamar. O Sr. Gilhole pediu que eu viesse com urgência. Felizmente, eu estava livre e não havia nenhum parto acontecendo. Vamos baixar essa febre. Ela precisa de medicamentos fortes para a tosse. Vou dar algumas gotas para fazê-la dormir. Não quero que ela fique sozinha, alguém deve ficar com ela à noite. Quero que ela seja observada de perto e, se a febre aumentar, mande-me chamar imediatamente. O médico parecia preocupado e, embora tivesse falado sobre os riscos de gripe, Angelique ficou aliviada. Pelo menos ele estava ali para ajudar. E agora ela sabia que não era nada mais grave. Valeria a pena enfrentar a ira de Eugênia agora, quando ela descobrisse o que a sua babá havia feito. Angelique tinha certeza de que sua patroa a culparia por chamar o médico, e não é o mordomo, mas não se importava com isso. Fiquei com ela todas as noites, informou Angelique ao médico, e durante a maior parte do dia. A criada do berçário me ajudou com as outras crianças. Não precisamos colocá-la em quarentena, mas não a quero no mesmo quarto que as outras crianças. Enquanto ele dizia isso, Angelique rezou para que Simon não houvesse contraído a doença antes de partir. Seria terrível se ele ficasse tão doente quanto a irmã, sozinho na escola. Mas ela não tinha como saber, pois não podia contatá-lo. E a escola nunca diria nada, a menos que ele contraísse uma doença grave ou morresse. Enquanto eles falavam aos sussurros, ouviram Emma tossir forte de novo,
Ele entregou a Angelique o xarope que a menina precisava tomar, um vidro de gotas para fazê-la dormir e pediu à babá que a mantivesse aquecida, mas que continuasse com as compressas de água fria, e prometeu voltar pela manhã. Pediu também a ela que o chamasse durante a noite se achasse necessário. Obrigada, senhor, agradeceu-lhe Angelique, e o médico sorriu. Ele ficou impressionado com sua diligência e com quanto ela era, obviamente, brilhante. Eles têm sorte de contar com você, disse ele com sinceridade. Você daria uma boa enfermeira, se um dia não quiser mais trabalhar como babá. Eu ficaria feliz em ter uma ajudante como você. Obrigada, respondeu ela com timidez. Enfermagem era uma carreira que ela nunca havia considerado e não estava certa de ser uma pessoa realmente adequada para a função, mas Angelique amava Emma e estava preocupada com a menina. E isso estava claro para o médico. Ela vai ficar bem, ele a tranquilizou, desde que não piore. As gotas irão ajudá-la a dormir para que possa recuperar as forças. As crianças se recuperam rápido. A menos que morram, Angelique pensou consigo mesma. Ela não tinha certeza se a vida de Emma corria perigo, mas estava preocupada com a menina. As coisas mudam como um raio quando as crianças estão doentes, tanto para melhor como para pior. Vamos levá-la na direção certa agora. Ele acariciou o ombro de Angelique com um gesto paternal e saiu do quarto um momento depois, descendo as escadas e indo embora pela cozinha. A senhora Albright disse que os Fergusons estavam recebendo convidados, então o Dr. Smith não pediu para falar com eles. E a competente babá tinha tudo sob controle. Ela era jovem, mas parecia inteligente, além de saber o que estava fazendo. A criança se encontrava em boas mãos. Ele se foi com a esperança de que a garotinha apresentaria melhoras logo. Angelique deu todos os remédios a Emma após a visita do médico, banhou seu rosto e suas mãos, e logo depois a menina estava dormindo, além de quase não ter tossido à noite. Tinha sido uma noite mais calma do que nas anteriores, e Angelique adormeceu sentada na cadeira ao lado da criança, como havia feito desde que ela caíra doente. Ellen disse a Angelique pela manhã que não sabia como ela ainda continuava de pé. Mas não havia outra escolha. O médico retornou às 9, logo depois que as outras crianças terminaram de tomar o café da manhã, e Emma acordou. Angelique parecia cansada e pálida, mas estava alerta e preparada, com um vestido limpo e um avental impecável quando ele chegou. Como está a nossa paciente? Perguntou ele, depois de cumprimentar as crianças, percebendo que todas pareciam bem e tinham tomado um café da manhã saudável. Ela teve uma noite muito mais tranquila, e eu acho que a febre está cedendo. Ela ainda está quente, mas não parece tão mal e, pela primeira vez em dias, não chorou quando acordou. Esplêndido, disse ele e entrou com Angelique para ver Emma. Para alguém que a via pela primeira vez, ela poderia parecer assustadoramente doente, mas, para ambos, a menininha aparentava estar melhor do que na noite anterior. Além disso, Emma sorriu, o que representava uma grande melhora. Ele viu Angelique segurar a mão dela, e então a criança olhou de forma amorosa para a babá. Acho que você vai se sentir bem de novo em breve, mocinha, disse ele para Emma. Agora você tem que tomar o seu remédio e fazer tudo o que a sua babá mandar, além de comer todas as coisas boas que a cozinheira prepara. Assim, em breve, você estará ótima e poderá brincar com seus irmãos e com a sua irmãzinha. Era óbvio que as dores e o mal-estar haviam diminuído, pois ela não se queixou de nada e segurava a boneca virada para o médico enquanto ele falava com ela. Ela também está doente. Precisa de remédios para melhorar, disse Emma, fazendo com que Angelique e o médico trocassem um sorriso. Esta foi uma melhora definitiva em relação aos dias anteriores. E mesmo? Bem, precisamos que a babá também dê um pouco de remédio a ela. Ela tossiu? Perguntou ele, e Emma sentiu com um sorriso.
Ela gostava do médico. Então vai precisar de xarope, concluiu ele, olhando sério para Angelique, e de algumas gotinhas. Certifique-se de que ela tome tudo e que não cuspa, pediu ele, fingindo falar muito sério quando Emma riu para a boneca. As crianças boazinhas sempre tomam seus remédios e, então, ficam boas. Posso ver a Rose hoje? Perguntou ela, referindo-se à sua irmãzinha, o que também era um bom sinal. Todas as evidências estavam apontando na direção certa, para alívio dos adultos. Mas o médico disse que ela ainda precisava descansar até melhorar um pouco mais. Emma sentia falta de brincar com a Rose. Ela amava a irmãzinha e ficava com ela sempre que podia. E também gostava de ajudar Angelique a cuidar da bebê. O médico deixou o berçário alguns minutos depois e prometeu voltar no dia seguinte, a menos que ela precisasse dele antes disso, ou para consultar as outras crianças, caso uma delas parecesse doente também. Angelique esperava que isso não acontecesse, mas sentia-se muito aliviada por Emma estar fora de perigo. O sorriso de felicidade estava estampado em seu rosto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O médico parou no segundo andar, no caminho para a saída. Ele sabia onde ficava o quarto de Eugênia, pois havia ido até lá muitas vezes para fazer seus partos. Ele bateu à porta de seu quarto de vestir. Stella abriu imediatamente e entrou em pânico quando viu, seus olhos se arregalando de pânico. Ah, não. Aconteceu alguma coisa. Está tudo bem, disse ele, acalmando-a imediatamente. Ela está melhorando. Mas eu me pergunto se posso ter uma palavra com a senhora Ferguson um instante. Vou perguntar a ela. Seu penteado não está pronto e ela acabou de tomar o café da manhã, mas vou perguntar agora mesmo. Stella desapareceu no santuário interno do quarto e voltou imediatamente, dizendo ao médico que ele podia entrar. Eugênia estava assentada na cama, em sua roupa de dormir, com a bandeja do café da manhã sob o colo. Ela ficou surpresa ao ver o médico e momentaneamente preocupada. Tem alguém doente? Seus olhos pareciam inexpressivos. Não lhe ocorrera que poderia ser Emma, já que ela dissera a Angelique que não incomodasse o médico com um resfriado. O médico entendeu perfeitamente a situação e queria poupar a babá do sofrimento de ser repreendida por chamá-lo, uma vez que Julie não tivera tempo de falar com ela na noite anterior. É claro que eu sei que você estava preocupada com a Emma. Mas, felizmente, ela não está doente, e eu queria parabenizá-la por sua cautela em mandar a babá me chamar. Emma teve um caso muito grave de influenza, que pode ser muito perigoso, até mesmo fatal em crianças, mas já apresenta melhoras. Que babá maravilhosa você tem! Trata-se de uma garota brilhante e sensata. Que coisa sábia você fez ao contratá-la. Ela estava certa ao me chamar. A criança piorou muito na noite passada durante a sua festa, e ela ficou com receio de incomodá-la. Boa garota essa com sangue frio. Elogiou ele com naturalidade quando Eugênia o encarou e percebeu que estava ganhando crédito por algo que não tinha feito. Ela nem sequer pensara em perguntar sobre Emma por 2 dias. Sim, demos uma festa aqui na noite passada, disse ela vagamente. Fico feliz que ela o tenha chamado, se o caso era tão grave assim. Ela pareceu totalmente espantada com o fato de o médico ter tomado sua condição tão a sério. Não vou deixar que eles desçam por uma semana. Nunca se sabe. As crianças estão sempre doentes. Ela estará recuperada em alguns dias ou em uma semana, no máximo. Eu não me preocuparia com isso. Mas Eugênia nunca ficava perto dos filhos quando eles estavam doentes. E agora que eles sabiam que Emma havia sido acometida pela influenza, ela considerava uma grande ameaça. Aparentemente, a menina estava muito doente, como a babá dissera. Eugênia pensara que Angelique era apenas uma jovem histérica,
preocupada demais com um simples resfriado. Bem, a sua babá é uma joia, e você foi muito sábia por deixá-la me chamar. Me avise se alguma outra criança ficar doente. Claro, respondeu ela, preocupada consigo mesma. Voltarei amanhã, a menos que você precise de mim antes disso, disse ele com um sorriso. Obrigada, doutor, agradeceu-lhe Eugênia enquanto ele saía do quarto e ficou olhando para um vazio por um momento. Ela teria repreendido Angelique por chamar o médico depois de tudo, exceto pelo fato de que, aparentemente, a moça estava certa, e o Dr. Smith estava parabenizando-a por tê-lo chamado, razão pela qual ela não podia acusar Angelique. Ela não queria ver ninguém do berçário por um tempo, e falou sobre isso com Stella quando ela entrou. Aparentemente, a Emma ficou bastante doente ontem à noite e a babá chamou o médico. Ela está com influenza. Faça o que fizer, não vá até o terceiro andar. Eu certamente não quero ir, e você também não deve ir até lá, se for ficar comigo e tocar no meu cabelo. Sim, madame, respondeu Stella, educadamente. A Emma está bem agora. Ainda não, mas o Dr. Smith disse que ela vai ficar boa. Parece que foi uma decisão acertada a babá ter chamado o médico. Ele falou que a gripe pode ser muito perigosa para as crianças e até mesmo fatal. Eu sempre soube disso, claro. Não sei como ela ficou tão doente. Emma piorou durante a nossa festa ontem à noite. O que não era verdade, pois a menina estava muito doente havia 4 dias, mas a mãe não queria ouvir a babá nem se importava. E, agora, ela só pensava em não ficar doente. Diga a Angelique que, se ela for levar as outras crianças lá para fora, deve descer pelas escadas dos fundos sem entrar no salão do segundo andar. É claro, madame, disse Stella, fazendo uma reverência e, em seguida, saiu do quarto a fim de enviar uma mensagem para Angelique no berçário. Como ela está? Perguntou ela sobre Emma, parecendo genuinamente preocupada. Um pouco melhor. A pobrezinha estava muito doente. Eu soube. A mãe dela está morrendo de medo de também ficar doente. Ela não quer que você chegue perto do salão do segundo andar, então deve usar as escadas dos fundos. Você não vai poder aparecer na sala de estar tão cedo, disse ela rindo, e Angelique sorriu. As duas conheciam muito bem a sua senhora. Stella voltou para o quarto de vestir de Eugênia e assegurou à patroa que não havia tocado em nada, nem em ninguém. E, com isso, Eugênia pediu a Stella que lhe preparasse um banho e falou que ela poderia arrumar seu cabelo depois, pois iria receber amigos para o jantar. Stella foi pegar os baldes de água morna na despensa, onde os aquecia, enquanto Eugênia se sentou em frente à penteadeira e ficou olhando sua imagem no espelho, perguntando-se se deveria tentar algo diferente com suas madeixas. Comente, compartilhe, se inscreva, e por favor, deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós, fará muita diferença, ajudará o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Os Fergusons passaram a maior parte do mês de fevereiro em Londres e voltaram para a casa de Hampshire em março. Eugênia trouxera baús cheios de vestidos, feitos de sedas bonitas, com decotes mais ousados do que ela costumava usar. Alguns deles eram ousados até demais. Stella aprendeu a fazer novos penteados. Eugênia estava mais linda do que nunca. Ela viu os filhos no chá de domingo, pela primeira vez em quase 2 meses, depois de passar semanas longe deles com medo de ser contaminada. Ela não havia nem falado com eles antes de viajar. Ficou surpresa ao perceber quanto os gêmeos haviam crescido em 10 meses e por saber que George começara a andar havia pouco tempo. Emma já estava profundamente apegada a Angelique, principalmente depois de sua doença, que a deixara fraca por mais tempo do que o esperado. Mas, em março, a menina já havia se recuperado.
Eles deram uma festa em casa na semana que voltaram, e Julie e a senhora Albright ficaram ocupados na organização do evento. Os Fergusons haviam feito novos amigos, que passaram a frequentar a casa. Vários deles eram homens solteiros e bonitos que haviam cortejado Eugênia abertamente e se divertido com ela em Londres. Mas Harry parecia não se importar com isso. Ele mesmo fora galanteador com algumas mulheres, embora discretamente, e sempre fizera o tipo sedutor. Os dois tinham boa aparência, e Harry presenteava a esposa com muitas joias e roupas da última moda, sem negar-lhe nada. Ele havia formado a família com a qual sempre sonhara, com 6 filhos. Eugênia havia lhe proporcionado isso e era uma parceira bem disposta, até a chegada dos gêmeos, e ele era grato à esposa por esse presente e sempre se mostrava muito generoso com ela. Angelique recebeu mais 2 cartas da senhora White relatando os acontecimentos em Belgrave, todas as reorganizações, a decoração, as festas constantes que a família organizava, os hóspedes que eles recebiam e vários novos funcionários que tinham contratado. Elizabeth parecia estar competindo com Eugênia e tinha uma casa ainda mais importante do que a dela. Isso fez com que Angelique sentisse saudades de casa e ansiasse para que as coisas voltassem a ser como antes. Seu pai havia partido fazia quase 1 ano e meio, e, agora, era difícil acreditar que ela um dia teve uma posição que não fosse a de criada na casa dos Fergusons. Seus dias de grandeza, conforto e vida fácil haviam acabado. Agora, ela era uma mulher trabalhadora. E isso só iria mudar se ela encontrasse um marido que fosse muito rico, algo que parecia improvável. Os únicos homens disponíveis para ela eram criados, cavalariços ou uma assistente de mordomo, mas, de qualquer forma, não conseguia se imaginar fazendo isso. Havia ficado presa na condição de criada, embora tivesse nascido em uma classe social superior. Ela sabia que os outros empregados ficariam surpresos se soubessem que, na verdade, estavam diante da filha de um duque. Mas seu segredo estava bem guardado. Ela não podia se imaginar casando com ninguém ou tendo filhos em sua nova vida, o que tornava as crianças de quem cuidava ainda mais preciosas para ele e fazia com que se sentisse ainda mais disposta a permanecer no trabalho, embora considerasse Eugênia uma péssima mãe. Seus filhos quase não a conheciam, pois ela passava o menor tempo possível com eles. Uma vez que a festa já havia começado e havia 20 convidados hospedados na mansão dos Fergusons, Angelique não esperava que seus patrões vissem as crianças e inventou algumas distrações para mantê-las afastadas dos pais e dos hóspedes. Os visitantes sempre se deleitavam com o intrincado labirinto e o belo jardim. Então levou as crianças para passear pelas áreas mais remotas, indo até o lago para alimentar os patos e os cisnes. O tempo estava bom, então Rupert e Emma tiveram aula de equitação em seus pôneis. Angelique estava empurrando Rose de volta para casa no carrinho, pois a bebê ainda não andava. Ellen já havia voltado com Charles e George quando a babá se deparou com um convidado muito bonito caminhando sozinho. Ele pareceu surpreso e feliz quando a viu com Rose. Ora, o que temos aqui? Falou ele, rindo. Uma feiticeira da floresta. E como ela é adorável. Ele podia facilmente perceber que ela era babá das crianças, por causa do vestido, da capa e da touca que Angelique usava, além do bebê que estava levando. Ela corou ao ouvir o comentário. Olá. Cumprimentou o homem, parando ao lado dela. Onde você estava se escondendo? Ele foi muito ousado em suas observações, então Angelique continuou andando sem olhar para o estranho. Rupert e Emma continuavam na aula de equitação, e os hóspedes ainda não haviam se levantado, pois era muito cedo. Ou, pelo menos, não estavam caminhando por ali, os homens, provavelmente, se estivessem acordados, estariam na sala de jantar tomando o café da manhã. As mulheres tinham a primeira refeição do dia servida em bandejas nos quartos, que era como preferiam.
Qual é o seu nome? Perguntou ele, observando a babá de cima a baixo. Ele era muito alto, de boa complexão física, com cabelos e olhos escuros. Angelique parecia pequena ao lado dele. Babá Ferguson, respondeu ela educadamente, esperando que ele fosse embora antes que chegassem à casa. Angelique não queria entrar na mansão junto com ele, o que provocaria possíveis comentários. Não é esse nome, sua boba, o verdadeiro. Seu primeiro nome. Mary. Jane. Margaret. Ele tentou adivinhar e não parecia disposto a ir embora, pois ainda estavam um pouco longe da casa. Angelique havia caminhado para além do que costumava ir quando estava com o carrinho. Angelique, respondeu baixinho, sem a intenção de ser rude, mas também não querendo incentivá-lo. Alguns dos amigos de seus patrões costumavam se mostrar bem atrevidos, e todos eram jovens, alguns não muito mais velhos do que ela, e que viviam em um mundo diferente. Ela nunca fizera parte do grupo que cercava Eugênia e Harry. Eles se pareciam mais com os amigos de seus irmãos do que qualquer pessoa que ela conhecera na casa do pai, gente digna, educada e mais velha. Que nome bonito. Francês, suponho. Mas você parece inglesa. Algo nela dizia aquele homem que não se tratava de uma criada comum. Ele sabia, pelo jeito como a babá andava e pelo sotaque, que ela era de fora ou que pertencia a uma classe superior. Parecia aquelas babás de famílias ricas que estavam falidas. Como não vi você na casa de Londres? Questionou enquanto Angelique rezava para que ele fosse embora logo, mas o rapaz não deu nenhum sinal de que faria isso. As crianças ficam em Hampshire a maior parte do tempo, esclareceu ela. No ano anterior, haviam passado um mês lá, mas, depois que Emma caíra de cama, os Fergusons não levaram as crianças para Londres de novo. Deve ser chato para você ficar sempre aqui, comentou ele, com simpatia. De forma alguma. Não tente me convencer de que você gosta daqui, minha jovem. Você é bonita demais para desperdiçar sua vida no campo. Angelique não respondeu e apertou o passo, mas o homem não teve dificuldade em segui-la. Uma garota como você deveria estar em Londres. Sou muito feliz aqui, senhor, disse ela de forma educada, mas desejando que ele fosse para o inferno. Ela não ficou lisonjeada pela atenção que estava recebendo, e sim enervada. Até então, nenhum hóspede fora tão insistente ou prestara tanta atenção nela daquela forma. Nem mesmo o irmão de Eugênia, Maynard, havia sido tão ousado. Virei mais vezes aqui nesta primavera e no verão para visitar. Ele hesitou por um segundo. Seus patrões. Você e eu poderíamos ser bons amigos e quem sabe nos divertir. Ele não tinha vergonha do que estava sugerindo. Pense nisso, disse ele, enquanto ela mantinha o olhar no carrinho e não olhou para ele nem respondeu. Você é tímida, continuou. Não precisa ficar tímida comigo. Não vou contar a ninguém. Pode confiar em mim. Obrigada, senhor, respondeu ela quando, misericordiosamente, já estava mais perto da casa e por pouco não começou a correr, tentando escapar dele. O homem achou graça quando ela se apressou, observando-a entrar na cozinha pela entrada dos criados. Então, pareceu muito satisfeito. Ele podia pegar aquela linda jovem pela cintura. Pôde perceber seus seios delicados, enormes olhos azuis e o cabelo louro, quase branco. Ele só pensava em desfazer aquele coque apertado. Achava que ela devia ter entre 16 e 20 anos, e fazia um bom tempo que não via uma garota tão bonita assim. Aquela babá não tinha a feminilidade nem a dureza de Eugênia, e ele adorou sua modéstia e timidez, características que faziam com que ela fosse ainda mais sedutora. Ele estava decidido a conquistá-la e seguiu para a porta da casa assobiando. Suas visitas a Hampshire seriam muito mais divertidas a partir de agora, e o deixariam ocupado com duas mulheres para se divertir. Uma no andar de cima, e outra,
no de baixo, o que, em geral, era exatamente como ele gostava. Ele entrou na sala de jantar e encontrou Harry tomando o café da manhã com meia dúzia de homens lendo jornal e conversando. Seu anfitrião ergueu os olhos com um sorriso assim que o viu. Eles eram amigos recentes. Olá, é. O que estava fazendo? Caminhando. Gosto de fazer um pouco de exercício antes do café da manhã. Um lindo lugar este aqui, lindas terras, elogiou ele, pensando na jovem babá que conhecera empurrando o carrinho. Vamos dar um passeio depois do café. Harry tinha adquirido alguns cavalos novos e queria mostrá-los a seus hóspedes. Eu gostaria muito de ir também, respondeu e com um amplo sorriso. As mulheres vão cavalgar conosco? Perguntou ele, interessado. Provavelmente não. Elas não costumam fazer nada antes do meio-dia. Pelo menos não Eugênia. Ela gosta de ficar acordada até tarde e faz tudo mais devagar pela manhã, respondeu Harry. E se serviu de ovos e frutas, e um criado lhe trouxe uma xícara de café. Ele pegou um dos jornais que haviam sido deixados para os hóspedes e parecia bem contente enquanto olhava para a mesa, observando seus novos amigos. Seria uma temporada de primavera e início de verão muito agradável, com um namorico para apimentar as coisas. Os homens foram cavalgar enquanto as mulheres se arrumavam. Depois todos se reuniram para um almoço suntuoso na sala de jantar, à 1 da tarde. Eugênia organizou um jogo de croquet para eles depois, e todo mundo aparentava bom humor. 3 dos hóspedes estavam flertando com ela, sendo o menos descarado. Ele gostava de ser o azarão e estava ficando amigo de Harry. Queria conquistar a confiança de seu anfitrião antes de dar o próximo passo em relação a Eugênia. E sabia que dispunha de tempo. Como parecia menos interessado nela, de seus muitos pretendentes, era o único que a dona da casa desejava e fazia tudo o que estava ao seu alcance para atraí-lo e chamar sua atenção. Era um jogo que ele jogava bem e tinha muita experiência nisso. E nunca se casou, nem desejava fazê-lo. Costumava se divertir muito com as mulheres que se mostravam dispostas, particularmente as esposas de outros homens. Depois do croquet, eles jogaram cartas até a hora do chá, que foi servido na biblioteca. Todos ficaram sentados, conversando até a hora de subir para se arrumarem para o jantar. As mulheres desceram em lindos vestidos de gala, algumas com tiaras delicadas. Todas elas gostavam de se exibir na casa dos Fergusons. Embora os vestidos de Eugênia fossem sempre os mais bonitos e luxuosos, e suas joias fossem as mais ostentosas. Harry era um homem feliz e generoso, e todos ficaram mais um pouco na sala depois da refeição, passando da meia-noite. Harry foram os últimos a subir, logo depois de Eugênia, que havia ficado conversando com o jovem. E dissera à dona da casa, em um sussurro sensual, que a achava uma mulher encantadora e que estava se apaixonando por ela. Eugênia corou, mas não o desencorajou. Estava se perguntando como poderia atraí-lo para seu quarto sem que Harry suspeitasse. Ela e o marido dormiam em aposentos separados. Isso começou quando Eugênia engravidou pela primeira vez, e o casal nunca mais voltou a dividir o mesmo quarto, o que era bom, já que ela ficara grávida 5 vezes nos últimos anos. Ela se mostrava inflexível agora em não deixar que acontecesse uma nova gravidez, um motivo a mais para que não dividissem o mesmo quarto. E o marido também já estava adaptado a essa situação. Ele não se sentia mais ansioso por Eugênia, depois de todos aqueles bebês, e tinha outros interesses. E, com alguma cautela, ela estava mais do que disposta a flertar com outros homens. Não há pressa, sussurrou-e para ela. Voltarei sempre que você quiser. Na próxima vez que ele for para a cidade. E, depois de dizer isso, ele se levantou e cruzou a sala, caminhando na direção de Harry. Eugênia fez uma reverência para os dois e se retirou, deliciando-se com as palavras que havia acabado de dizer,
antecipando o que iria acontecer entre eles. Ela ainda parecia estar sonhando quando Stella ajudou a se despir. Teve uma boa noite, madame? Perguntou a criada, enquanto Eugênia sorria para ela. Maravilhosa. Temos convidados adoráveis desta vez. Stella ouvira sobre os homens bonitos hospedados na casa naquele fim de semana. Sua senhora tinha vários à sua escolha, e a criada se perguntou qual deles iria voltar em breve. Eugênia parecia pronta para travessuras naqueles dias e entediada com o marido. Stella tinha visto isso acontecer antes, portanto nada mais a surpreendia. Angelique não comentou nada com ninguém sobre ter se deparado com I naquela manhã. Ela estava profundamente irritada com o encontro e achou tudo muito desagradável. Isso a fez lembrar-se do irmão de Eugênia, exceto pelo fato de que este sujeito de agora era muito mais direto e parecia mais ameaçador. Ele não hesitou em oferecer a ela um pouco de diversão, e sugerir que era isso que ela queria. Na verdade, ele estava completamente errado. E ela se sentia feliz por não ter cruzado com ele novamente. Angelique duvidava de que ele fosse tolo o suficiente para subir até o berçário, ainda mais se fosse um dos hóspedes que estavam interessados em Eugênia. A babá ouvira alguns comentários sobre o assunto no andar de baixo. A dona da casa havia encorajado abertamente vários deles, e o Sr. Ferguson não parecia se importar com isso, de acordo com os comentários dos criados. Ele tinha demonstrado a mesma intenção de conversar com uma das mulheres, uma jovem viúva baronesa alemã que o casal havia conhecido recentemente. Os Fergusons formavam um par bem adequado. E, com tudo isso acontecendo, Angelique sentiu que estava segura. O homem que ela havia encontrado naquela manhã estaria muito ocupado correndo atrás das mulheres nos quartos do segundo andar para se incomodar em subir até o berçário para seduzi-la. Ela arrumou o salão, apagou a vela e entrou em seu quarto. A criada do berçário e as crianças já haviam caído em sono profundo, e ela foi tomar um copo d'água antes de se deitar. Estava de camisola, descalça, com os cabelos compridos presos em uma trança que caía pelas costas quando viu alguém entrar na sala escura usando gravata branca e fraque. Ele parecia espetacularmente bonito quando sorriu para ela à luz do luar, e Angelique podia sentir seu coração bater com medo. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela em um sussurro, tentando parecer séria em vez de assustada. "Pensei que iríamos nos conhecer melhor depois que todos fossem se deitar", sussurrou ele enquanto dava 2 passos na direção dela, parando bem ao seu lado e agarrando sua cintura com força, deslizando uma das mãos sobre a barriga dela e para baixo, entre suas pernas. Ela se afastou dele e correu pelo cômodo, parando na frente da porta do quarto de Ellen. Ela não queria gritar e acordar as crianças, mas nunca havia se sentido tão aterrorizada antes. Nenhum homem tinha feito com ela o que aquele sujeito acabara de fazer. E caminhou em direção a Angelique e rapidamente a agarrou de novo, pressionando sua boca sobre a dela enquanto apertava seu seio. O jovem tinha gosto de bebida forte, e ela sabia que ele devia estar bêbado para agir dessa forma. "Venha", disse ele, de forma grosseira. "Não finja que é tímida. Você sabe que também quer." "Não, eu não quero", relutou Angelique, afastando-se e correndo pela sala. Ela queria passar correndo pela porta e descer as escadas, mas não se atreveria a deixá-lo sozinho no berçário. Angelique não sabia o que ele poderia fazer e ela era a pessoa responsável pelas crianças. "Quero que você vá embora." "Não vou fazer nada com você", disse ela, claramente. "Vai, sim. Se eu quiser que você faça." "Sua senhora me implorou para que eu fosse para a cama dela, mas eu preferi estar na sua." A babá era mais jovem, mais bonita e tinha mais frescor, e sua resistência o excitava. Eugênia estava disposta demais, mas, com o tempo, ele a tomaria também. Isto era o que ele fazia como esporte.
Perseguia as esposas de outros homens ou as garotas tímidas. Por favor, vá embora, pediu Angelique, suplicando com os olhos. Ambos falavam baixo para não acordar ninguém. E se eu não quiser ir? Perguntou ele, estendendo a mão para agarrá-la e, dessa vez, ele não a deixaria escapar. E a puxou para ele e a apertou. O que você vai fazer? Gritar, disse ela num sussurro quando ele a beijou de novo e empurrou a língua pela sua garganta enquanto pressionava suas nádegas com as duas mãos. Sabendo que tinha de fazer algo antes que ele fosse além daquilo, Angelique o mordeu com força e o empurrou para longe, fazendo com que caísse e batesse em uma das cadeiras, fazendo seu sangue escorrer pela camisa imaculada. Então ele soltou um grito de dor. Sua vadia, gritou ele, agarrando-a novamente, mas ela abriu a porta do berçário e ficou ali parada, tremendo. Eu vou gritar, declarou Angelique com firmeza. E amanhã vou contar tudo ao Sr. Ferguson. Tudo mesmo, ameaçou ela com um olhar atento, e parecia dizer a verdade. A babá estava se mostrando um problema. Ele a julgara errado. Ela não era a criada fácil que ele havia pensado ser. Você não se atreveria, disse e, encarando-a, mas não voltou a tocá-la. Ele gostava de resistência, mas não de briga, e seu lábio estava sangrando muito enquanto ele o pressionava com um lenço. Sua camisa já estava coberta de sangue. Sim, eu me atreveria, afirmou ela. Se você se aproximar de mim novamente. Você não vale isso. E vai se arrepender se mexer comigo, senhorita conservadora e cheia de pudor. Com quem você está se divertindo aqui para que não se entregue a mim? Quem você pensa que é? A sua prostituta, com certeza, eu não sou, respondeu ela enquanto ele saía do berçário e, antes que pudesse se virar ameaçar dar uma bofetada nela, Angelique bateu a porta e a trancou. Ela o ouviu descer as escadas logo depois. Estava tremendo da cabeça aos pés e foi se sentar na cadeira em que ele havia se machucado. Viu que havia sangue sobre ela, então limpou-a com uma toalha úmida. Demorou cerca de 10 minutos para se acalmar e voltar para o quarto. Ficou acordada por horas pensando no que ele dissera e tentara fazer com ela. Angelique estava aterrorizada, mas, graças a Deus, não havia acontecido nada. E ela, na verdade, não tinha a intenção de denunciá-lo aos patrões. Ele não voltaria a procurá-la, Angelique tinha certeza disso. E, se a senhora Ferguson quisesse receber-a em seu quarto, não iria gostar nem um pouco de saber que ele estava tentando seduzir a babá. Angelique não tinha nada a ganhar se contasse qualquer coisa a alguém.